Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Maurício de Souza, esse é o meu canal e hoje estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema de certa forma polêmico, de certa forma bem complexo de se falar, né? Que é a questão da homoafetividade. É um tema pouco falado dentro das igrejas e que muitas vezes quando é citado, quando é mencionado de uma forma muito errônea, né? E as pessoas acabam saindo ofendidas, se sentindo excluídas de certa forma. Muitas pessoas têm me questionado, né, como essa questão de ex-homoafetivo, né? Para quem me conhece aí no meu canal sabe que eu sou ex-homoafetivo. Hoje eu sou cristão, né? Sou adventista do sétimo dia. E muitas pessoas têm me questionado se é possível realmente deixar de ser homoafetivo, né? E eu digo que sim, porque eu acredito que a homoafetividade tem a ver com uma construção, né? É algo construído, não é uma opção, né? E sim uma construção. E se a gente observar, a própria ideologia de gênero, né, que apoia, né, toda essa questão do movimento LGBT, a própria ideologia de gênero trata o tema como se fosse, né, uma orientação sexual, né? Então, eu acredito que se algo é orientado, é porque ele não nasceu assim, né? Ele está sendo orientado, né? Está sendo construído, né? Tem a ver com uma construção através de uma orientação. E muitas pessoas têm me questionado, né, como ocorre isso. Tá, Maurício, você acredita que é uma construção. Então, como seria essa construção, né? A construção da homoafetividade, né, ao meu ponto de vista, envolve, né, engloba diversos fatores, né, e não tem uma receita, né, não é uma receitinha de bolo, né. Eu não posso dizer para você que isso mais isso é igual a filho homossexual, ou isso mais aquilo é igual a, né, vai se tornar homoafetivo, né, vai ser homoafetivo. E então, são diversos fatores que levam uma pessoa a essa orientação e a acreditar que, né, nasceu assim, que é homossexual. Né? Ou seja, diversos fatores que levam uma pessoa à homoafetividade. Eu vou falar um pouco sobre mim, né, sobre a minha experiência dentro da homoafetividade e agora como cristão. E vou citar alguns dos fatores, né, que eu acredito terem me levado à homoafetividade. Primeiro fator, família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É uma família na qual, né, o papel do pai e da mãe ali, um desses papéis está com déficit, né? Um dos papéis ali, ou o pai ou a mãe, ele está com um déficit e ele não consegue cumprir bem, né? Não consegue cumprir com excelência aquilo que foi determinado para ele como pai ou como mãe. E um dos primeiros fatores, né, que eu acredito ter me influenciado, ter, né, me levado a seguir a homossexualidade é a questão do alcoolismo. Para quem me conhece, né, sabe que meu pai ele foi alcoólatra. Hoje, graças a Deus, ele, né, está fora do alcoolismo, graças a Deus, foi liberto. E assim, a questão do alcoolismo do meu pai gerou uma certa desestrutura familiar, né? A nossa família sofreu muito com isso. Meu irmão também, em todo esse contexto, meu irmão mais velho, ele acabou também se tornando alcoólatra. Então a gente tinha duas pessoas na família alcoólatras, né? E assim, minha mãe ela sempre tentou, né, suprir tudo aquilo que faltava, né, por parte de pai, por o meu pai, né, ser alcoólatra. Muitas vezes, em, né, algumas ocasiões ele estava bastante ausente, né, e muitas vezes ele chegava em casa alterado, né, e ele nunca agrediu a gente fisicamente, mas muitas vezes com palavras, né, nos feria, né, muitas vezes com palavras ofendia minha mãe. E eu sempre me posicionei contrário a isso, né? Eu sempre me posicionei contra, né? Eu sempre defendi muito a minha mãe,
e sempre fui contra o meu pai ser alcoólatra, né? Eu sempre desejei que ele abandonasse o alcoolismo e que, para que assim a nossa família pudesse ser completa, né? Pudesse ser é, bem unida, né? Bem junta ali e ser uma família feliz, né? Eu acredito que esse foi um dos fatores. E com isso, por o meu pai ter sido alcoólatra, por mais que ele tenha sido um bom pai, sim, eu não critico nem ele nem minha mãe, não culpo os dois, porque hoje eu também entendo que eles também vieram de famílias disfuncionais. Um exemplo é que o meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo, né, com apenas 6 anos de idade. Então ele não teve, né, essa presença paterna durante a fase de crescimento dele, durante a primeira infância. Então eu não culpo meu pai e minha mãe, ao contrário, eu sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram por mim. Sou muito grato, amo demais meu pai e minha mãe. Pai, mãe, amo vocês imensamente, com todo o meu coração, todo o meu amor. E assim, mas essa questão do alcoolismo me fez enxergar, né, de certa forma, que eu não queria, né, me tornar aquele tipo de homem, né. E meu pai também, com essa questão do alcoolismo, ele era uma pessoa meio autoritária, meio ditadora, né. E isso desestruturou muito a nossa família, né, de certa forma, tornando a nossa família uma família disfuncional, né? E um dos segundos fatores que eu enxergo que também influenciaram foi a minha inserção, o excesso de feminilidade, né? O excesso de contato ali com o feminino. Como eu não concordava com as ideias do meu pai, como eu não apoiava, né, a questão do alcoolismo, eu sempre me via o inverso dele, né? Eu não me via como, né? Não me via nele um exemplo de como eu seria quando eu crescesse, quando eu me tornasse adulto. Então eu sempre me via assim, eu sempre tinha em mente que eu queria ser alguém diferente dele, né? Que eu não queria ser uma pessoa alcoólatra, que eu não queria ser uma pessoa machista, autoritária, que eu queria conviver bem com a minha família, ter uma família bem estruturada. Então isso me afastou um pouco, né, dele assim, e me aproximou muito da minha mãe e das minhas irmãs, de certa forma, né, porque o meu irmão também, como eu citei, ele também se tornou alcoólatra e ele também tinha comportamentos parecidos com o do meu pai, né. E assim, esses fatores me influenciaram muito, né, me levaram a ter muito contato com o feminino, porque era a zona de conforto, era a zona onde eu me sentia confortável, né, era a minha zona de conforto ali, né. Eu me via, né, me sentia espelhado pela minha mãe, né, assim, eu via nela um exemplo de pessoa, de ser, em que eu queria ser, né, uma pessoa que eu queria ser quando eu fosse adulto. E assim, a gente sempre morou na zona rural, assim, afastado de vizinhos, né, de parentes. Então a única figura masculina que eu tinha ali como parâmetro, né, para enxergar era a figura do meu pai, né, do meu irmão mais velho, consequentemente. Mas eram figuras que eu não queria copiá-las, né, eu não queria aquilo para minha vida, devido ao fato do alcoolismo. Apesar de eu amar muito meu pai, de, né, ele ter sido um bom pai, o fato do alcoolismo um pouco que me fazia criar uma aversão a ele, né? E isso me aproximou muito da minha mãe e das minhas irmãs. Então, desde muito cedo eu estive sempre muito inserido nesse convívio feminino, né, no universo feminino. E isso me tornou um garoto afeminado, um garoto de certa forma com um excesso de sentimentos, um excesso de sensibilidade, né, que seria normal para um garoto, né? Um garoto normal não seria tão sensitivo, não seria tão sensível, né? E isso fez com que na minha fase escolar eu sofresse muito bullying, né? Sofresse muito bullying, né, por parte dos meus colegas, principalmente por parte dos garotos. E assim, eu me sentia sempre acolhido pela parte das meninas, então eu sempre tive muitas amigas, porque os meninos assim nunca não queriam muito se interagir comigo, né? Por eu ter aquele jeito mais afeminado, aquele jeito mais sensível.
eles faziam piadinhas, me chamavam de menininha e diversas outras piadinhas, né? E aquilo me incomodava bastante e me afastava cada vez mais do universo masculino, né? Porque eu me sentia, né, ao mesmo tempo que os meninos me excluíam, né, eu me sentia muito bem recebido pelo convívio feminino, né, das meninas, então eu tinha muitas amigas. E acredito que também esse foi um dos fatores, né? E por ser criança, eu ia meio que absorvendo, né? A criança ela acaba absorvendo tudo aquilo que as pessoas dizem que elas são. Então, né, eu recebia muitos as pessoas diziam muitas coisas sobre mim, né? Os meus colegas, assim, de classe, faziam muitas piadinhas, me chamavam de menininha e dentre outras denominações, né? Que nem convém dizer aqui. Mas eu acabava me apropriando daquilo, né? Porque por estar numa fase de construção, né? A criança, a nossa fase da primeira infância é uma fase de construção na qual a gente constrói o nosso caráter, né? Na qual a gente constrói a nossa identidade que posteriormente a gente vai, né, exercer quando adulto, né? Eu fui meio que absorvendo aquilo e passei a ter ideia, né, na fase da adolescência, dos 16 para os 17 anos. Eu estava na fase de ensino médio e passei a entender que eu fosse realmente homossexual. Nesse período eu tive um contato, né, com a questão da ideologia de gênero, né? Que aponta que as pessoas nascem assim, né? As pessoas nascem homossexuais, né? E isso acabou me fazendo acreditar que eu realmente era homossexual. E cada vez mais eu fui me afastando do universo masculino. Eu era um garoto assim que na fase de ensino médio os meus costumes, os meus interesses de certa forma eram bem diferentes dos outros garotos. Eu não me interagia com eles muito bem. Eu não conseguia me situar ali no meio do grupo dos garotos. Eu não gostava de jogar bola, enfim, eu gostava muito de artes, eu gostava muito de pinturas, eu gostava muito de desenho. Eu tinha uma sensibilidade assim, meio que exagerada, né? E isso me aproximava muito do universo feminino. Eu sempre me senti muito bem acolhido pelo universo feminino. E ali me fazia sentir a minha zona de conforto, né? E com isso eu passei a me considerar homossexual, né? E a ter desejos, né, pelo mesmo sexo, né? Enfim, me levou a ter desejos. E aí as pessoas me perguntam como eu lidei com tudo isso, né? Como que eu saí dessa condição, né? Como que é possível então sair dessa condição? Eu digo que é possível porque, né? Porque envolve uma construção, né? Envolve uma orientação e tudo aquilo que é construído ele também pode ser desconstruído. Assim como um edifício ele é construído, ele também pode ser demolido e no local pode ser construído um novo edifício, né? Com uma nova cara, com um novo designer. Assim também somos nós, né? Nós podemos ser, né? O nosso ser também pode ser desconstruído e construído novamente, né? Porque como se trata de uma orientação sexual, de uma construção, né? De algo que foi construído a partir de uma infância em que, né, teve alguns déficits ali, né? Teve algumas faltas ali. Então é possível fazer essa desconstrução. E com isso, né, eu me considerava homoafetivo e, como todo mundo sabe, nunca tive contato assim com religiosidade. A minha família nunca foi uma família religiosa, então eu nunca tinha tido ciência, né, do ponto de vista bíblico, né, dos planos de Deus para a nossa vida, dos planos de Deus para um homem, né, que é que esse homem saia da casa dos seus pais, né, se una a sua esposa, case e constitua uma família, né, e não que esse homem case com outro homem ou se relacione com outro homem. E através da Novo Tempo, né, para quem não sabe, a Novo Tempo é um canal que tem esse propósito de aproximar as pessoas de Cristo, de incentivar um estudo mais profundo da Bíblia.
eu me encontrava numa fase bem complicada, em que eu estava muito ansioso, em que eu sofria com alguns problemas psicológicos, né? Estava tomando algumas medicações. Eu me sentia muito confuso, muito falho, muito vazio. E assim, eu já não enxergava mais na ideologia de gênero, eu não enxergava mais apoio, eu sentia que faltava algo mais, eu sentia que ela não me dava todas as respostas. E foi, né, o momento em que eu conheci a Novo Tempo e passei a estudar a Bíblia e passei a ver que, né, as ideias, né, os conceitos bíblicos, eles se confrontavam com aquilo que eu vivia, né, com aquilo que eu acreditava. E aquilo me causou um certo desconforto, né? E eu passei a pesquisar, né, passei a pesquisar na ciência, passei a pesquisar diversos pontos de vista do ponto de vista científico, do ponto de vista psicológico, do próprio ponto de vista da ideologia de gênero e principalmente do ponto de vista teológico, né? Com isso eu cheguei à conclusão de que realmente as pessoas não nascem assim, porque Deus, ele é um Deus perfeito, né? E ele criou tudo perfeitamente, né? E os propósitos dele para nós de que, né, de que um homem se case, né, assim como eu já disse, se casem, de que um homem constitua família, né, tenha uma esposa. E eu passei a enxergar isso, né, de uma maneira diferente. Eu passei, né, a observar que as ideias bíblicas se confrontavam muito com o que eu acreditava, com que a ideologia de gênero me proporcionava, né, de conhecimento. E eu me aprofundei no estudo da Bíblia e também, né, estudando um pouco de psicologia, um pouco de ciência, e tirei as minhas conclusões, decidi abandonar a homoafetividade. Hoje eu sou cristão. E aí as pessoas me perguntam o que você fez então com a questão dos desejos, né? Como que você lidou com os desejos? Se você sentia desejos homossexuais, como que você lidou com esses desejos? Aí eu digo que eu aprendi a decifrar os meus desejos, né? Através de muito conhecimento, de muito estudo. Eu aprendi que os nossos desejos, eles não são óbvios, né? E eu passei a ver que o meu desejo pelo semelhante, né, por outro homem, não era algo sexualizado. Era algo sexualizado sim, pelo fato de eu não ser mais criança, né, de eu ser um jovem adulto. E por isso eu enxergava aquilo de forma sexualizada. Mas era de certa forma uma admiração pelo outro de algo que eu não tinha em mim, ou seja, de uma masculinidade que eu não construí durante, né, a minha primeira infância, de que eu não tive a oportunidade de construir. E eu via aquilo no outro e aquilo se tornava um desejo sexualizado, porque eu admirava, né, em outros homens aquela imagem masculina, e por eu ser, né, jovem, adulto, aquela admiração se tornava um desejo sexualizado que me levava a querer me relacionar com o semelhante, né? E ao ponto de vista que eu passei a decifrar esse desejo, né, decifrar que não tinha a ver com sexo, né, que a homossexualidade não tem a ver, o desejo homossexual não tem a ver com sexo, mas sim com a busca de preenchimento, e eu passei a enxergar que me relacionar com o semelhante não me preencheria, né, não me traria esse preenchimento, de que somente Deus poderia me trazer esse preenchimento. Eu decidi renunciar tudo aquilo que eu tinha vivido até então e me entregar em uma nova vida, né, uma vida de reconstrução, em que Deus pudesse me quebrar e me tornar um vaso novo, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Não foi um período fácil, porque se eu disser para vocês que foi fácil, né, tudo isso que eu passei, né, toda essa transformação, não é uma transformação fácil, mas que é possível se a gente deixar que Deus age em nossa vida. Porque eu tenho o costume de dizer que Deus, ele é um pai presente, né, e não um pai intruso. Ele está ao nosso lado a todo momento, apto a nos ajudar, mas ele só vai entrar na nossa vida se a gente abrir as portas, né? Ele não vai entrar de maneira intrusa. Então, se a gente abrir as portas, né, e se permitir ser moldado por ele, ele vai sim nos transformar. E foi o que aconteceu comigo. Eu sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito por mim,
por toda a transformação que aconteceu em minha vida, por Ele ter me ajudado a enxergar, né, a verdade, a enxergar, né, o propósito dele para minha vida, e por Ele ter me dado a chance, né, de renascer, a chance de me reconstruir, né, e de estar ao lado dele. E assim, as pessoas questionam, elas acham que não é possível, e eu digo para você que é possível sim, porque se trata de uma construção, assim como a ideologia de gênero afirma que é uma orientação, e essa é uma orientação, as pessoas são orientadas, né, a se tornarem homossexuais devido a alguns fatores da vida, né, devido a uma família disfuncional, devido a diversos fatores, né, que para cada um muda essa questão dos fatores, não é todo mundo serão os mesmos fatores. Os fatores que me levaram à homossexualidade, né, podem não ser os fatores que te levem à homossexualidade ou que levaram outra pessoa à homossexualidade, né? Cada um tem os seus fatores em particular, né? Mas eu digo para você que sim, é possível. Não é fácil porque envolve, né, um abandono, envolve um desapego de tudo aquilo que você vivia, né? Envolve renúncia, né? Eu tive que renunciar tudo aquilo que eu vivia para receber a minha vida nova, né? Para receber uma vida nova em Cristo Jesus. Mas digo que sim, é possível, e que se a gente permitir, Deus sim pode nos transformar. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Desde já eu digo que eu venho aqui fazer esse vídeo não com o intuito de diminuir as pessoas, não com o intuito de denigrir a imagem de alguém, de certa forma questionar ou criticar alguém, né? Eu venho aqui apenas dar o meu ponto de vista como ex-homoafetivo e hoje como cristão, e eu quis compartilhar um pouco disso com vocês, porque eu tenho sido muito questionado a respeito disso, né? E esse é o assunto do vídeo de hoje. Peço que vocês deixem o seu like aí, se gostaram do conteúdo. Peço que vocês se inscrevam no meu canal e que deixem aí o seu comentário, pois o seu comentário é de suma importância para o crescimento do canal. Deixe seu comentário se você gostou do assunto, se você gostou do tema. E em breve estaremos aí com novos temas, estaremos aí com novos vídeos, né? E fiquem com Deus, fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui, que Deus te abençoe.